Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito especial. Na verdade, eu finalmente tirei do papel uma ideia que eu queria fazer há muito tempo, que era simplesmente compartilhar com vocês algumas quotes de livros que eu gosto muito. E assim, não são as minhas quotes favoritas da vida, porque enfim, isso é algo que não tem nem como contar, porque a tendência é cada vez mais isso aumentar. Quanto mais livros a gente lê, mais quotes a gente vai entrar em contato, então mais histórias a gente vai ter pra, enfim, compartilhar. Eu principalmente gosto de colocar essas frases lá no Instagram, nos Stories, geralmente quando eu tô lendo o livro, porque eu gosto de compartilhar com as pessoas mais ou menos o tom da história. E eu selecionei então 6 livros aqui e vou então ler uma quote de cada um para compartilhar com vocês, enfim, para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que é e claramente ler esses livros. Bom, a primeira quote então é do livro Marina, do Carlos Ruiz Zafón, que é um dos meus autores favoritos. E aqui na cena nós temos um diálogo entre o Germán, que é um dos personagens, e o Oscar, ou Oscar, enfim, que é o protagonista. Deve ter percebido que não temos eletricidade, Oscar. Na verdade, nós não damos muito crédito aos avanços da ciência moderna. Afinal de contas, que tipo de ciência é essa? Capaz de colocar um homem na lua, mas incapaz de colocar um pedaço de pão na mesa de cada ser humano. Então assim, é um livro que ele tem várias críticas veladas, por mais que o autor aqui ele se atenha ao fantástico, né, ao realismo fantástico, o Zafón constrói essa trama em cima de subtramas, de pequenas alfinetadas que o autor vai dando e assim, que ele vai acabar dando. É um livro que eu recomendo demais para você que gosta de um gênero, que gosta de ler um livro diferente, que com personagens bem construídos. Foi um dos meus livros favoritos de 2015, se eu não me engano. Enfim, tá super recomendado. Bom, a segunda quote eu tirei do livro Harun e o Mar de Histórias, do Salman Rushdie, esse autor indiano que eu gosto bastante. Aqui na página 58 ele diz o seguinte: em diferentes áreas do oceano havia diferentes tipos de histórias. E como todas as histórias que já foram contadas e muitas que ainda estavam sendo inventadas podiam se encontrar aqui, o mar de fios de histórias era, na verdade, a maior biblioteca do universo. E como as histórias ficavam guardadas ali em forma fluida, elas conservavam capacidade de mudar, de se transformar em novas versões de si mesmas, de se unir a outras histórias e assim se tornar novas histórias. De modo que, ao contrário de uma biblioteca de livros, o mar dos fios de histórias era muito mais do que um simples depósito de narrativas. Não era um lugar morto, mas sim cheio de vida. Enfim, é uma quote incrível desse livro, mais incrível ainda, que eu já recomendei diversas vezes. Eu sempre tento colocar esse livro aqui em alguma tag, que realmente vale muito a pena. E o autor sabe muito bem como levar essa história, como criar uma narrativa de fantasia. É um livro que eu indico muito para crianças também. Se você tem sobrinho, filho, alguém mais novo, desse livro eu acho que eles vão gostar. Eu não acredito que eles vão sentir uma dificuldade. É um livro muito bom e é um livro muito fininho. É um dos meus da vida, né, favoritos. Então eu recomendo. E a terceira quote eu vou tirar aqui do livro A Arte de Escrever, do Schopenhauer, que também é outro autor, né, outro livro que eu volto e meia coloco em alguma tag. E aqui é uma quote um pouco mais adulta, mas falando um pouco sobre a questão das releituras. Na página 136 diz o seguinte: cada livro importante deve ser lido, de imediato, 2 vezes. Em parte porque as coisas são melhor compreendidas na segunda vez, em seu contexto, e o início é entendido corretamente quando se conhece o final. Em parte porque, na segunda vez, cada passagem é acompanhada com outra disposição e com outro humor, diferentes dos da primeira, de modo que a impressão se altera, como quando um objeto é observado sob uma luz diversa. Enfim, esse livro ele é incrível, o autor vai falar muito sobre a arte da escrita, ele também tem um certo posicionamento irônico, né? O autor é muito crítico, muito pessimista também em alguns pontos, mas vale super a pena. Quero ler mais coisas do Schopenhauer. Bom, e a próxima quote tirei desse livro aqui incrível, A Hora da Estrela, e essa quote eu tenho certeza que sim, é uma das minhas favoritas da vida, e ela se encontra aqui na página 21, e isso é o narrador falando: escrevo por não ter nada a fazer no mundo, sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens, escrevo porque sou um desesperado e estou cansado, não suporto mais a rotina de me ser, e se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparado estou para sair discretamente pela saída da porta dos fundos. Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e o seu desespero. E agora só quereria ter o que eu tivesse sido e não fui. O que falar depois disso, minha gente? Nada mais. A penúltima quote eu tirei desse livro aqui também, maravilhosamente incrível, que é Os 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, do Humberto Eco.
Esse livro é incrível. E todos esses livros que eu estou mostrando aqui tem várias outras quotes, foi difícil escolher. Bom, aqui na página 93 temos o seguinte: da mesma forma, ler ficção significa jogar um jogo através do qual damos sentido à infinidade de coisas que aconteceram, estão acontecendo ou vão acontecer no mundo real. Ao lermos uma narrativa, fugimos da ansiedade que nos assalta quando tentamos dizer algo de verdadeiro a respeito do mundo. E agora, última e a mais incrível quote, também do Carlos Ruiz Zafón, mas aqui eu já tirei do livro A Sombra do Vento, que também é um dos meus livros favoritos da vida. E essa aqui é uma das quotes mais lindas que eu já li também. E diz assim: cresci no meio de livros, fazendo amigos invisíveis em páginas que se desfaziam em pó e cujo cheiro ainda conservo nas mãos. Aprendi desde pequena a conciliar o sono conversando com a minha mãe na penumbra do quarto sobre os acontecimentos do dia, o que fizera no colégio, o que tinha aprendido naquele dia. Não podia ouvir a sua voz ou sentir o seu tato, mas a sua luz e o seu calor inflamavam cada canto daquela casa. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram algumas quotes de livros que eu particularmente acho maravilhosos e que você deve ler, porque eu recomendo demais esse tipo de livro para qualquer tipo de leitor, sério. Se você quiser pegar qualquer um desses, vai na fé que vai dar super certo. São quotes maravilhosas e que me fizeram refletir muito durante a leitura. Lógico, 1 milhão de quotes ficaram de fora, porque, né, enfim, a gente lê muito. Mas eu posso fazer um parte 2 depois, se vocês quiserem, se vocês gostarem desse estilo de vídeo. E me digam aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês têm quotes favoritas, deixem aqui também nos comentários. Enfim, se você gostou do vídeo, clica no gostei, que é muito importante clicar no joinha. Se inscreva aqui ainda, caso você ainda não esteja inscrito. Compartilha com seus amigos, esse vídeo é muito importante compartilhar para que outras pessoas possam conhecer o canal. As minhas redes sociais estarão todas lá embaixo. E é isso, até a próxima. Tchau!